Pseudociências são teorias que dizem ser baseadas em ciência, mas na realidade eles não aplicam muito bem os métodos reais e eles são reprovados pela comunidade científica. Como por exemplo o terraplanismo, que já tá saturadaço isso. Ou também a ufologia, que é meio que o estudo das hipóteses da existência de alienígenas. E também uma das mais conhecidas e que muita gente acredita até hoje, a astrologia. Sim, jovem místico, signo não existe, lamento te informar. E é óbvio que essas teorias são bizarras e que a própria ciência já refutou todas. E que essa porra se espalha pra caralho. Mas apesar disso ser um câncer na internet e no mundo, ainda dá pra tirar algo bom disso. E eu vou te explicar o porquê. Olá internet, eu sou Consciente e hoje eu vou te contar sobre o outro lado das pseudociências. Você provavelmente já ouviu alguém falando sobre terraplanismo na internet, que a gravidade não existe, que a gente vive dentro de um domo. Ou provavelmente na bio do seu Instagram lá tá escrito que você é de Capricórnio. E se você não sabe, isso são as chamadas pseudociências. E talvez a sua percepção de que essas teorias como a Terra plana ou a astrologia, elas são inofensivas e que ninguém liga. A realidade é que realmente ninguém liga, só que elas também não são tão inofensivas assim. Felipe Castanhari, ele retweetou um print que mostra muito bem isso, com a frase inofensivo, né? Esse é um print de um comentário do Flow Podcast com o Super Xandão, onde ele fala sobre terraplanismo. O comentário ele foi feito por um professor que dizia: olha só, sou professor de ciência de uma turma do 9º ano e hoje tive que explicar para um aluno que a Terra não é plana. E ele me disse para pesquisar no YouTube Xandão Terra plana. Isso é assustador. Por esses e outros motivos, eles mostram que não são tão inofensivos quanto parece. E talvez essas pessoas que acreditam nessas teorias mais básicas, como astrologia e ufologia, elas estejam mais propícias a acreditar em alguma mais complicada, em alguma mais tensa, como a Terra plana. Já que elas sequer foram atrás pra saber se isso que elas acreditam realmente existe. E não que eu quero pagar de céticozão, mas sei lá, eu acho que isso aí, né, é o mínimo. E muitas dessas pessoas que acreditam, elas acabam acreditando por influência de outras, e não por sua própria percepção, que acaba por gerar um efeito manada. O que é péssimo, pois as pessoas acabam deixando o senso crítico de lado e apenas se agarram na informação. E a falta do senso crítico acaba deixando essas pessoas expostas a teorias mais tensas, como a antivacinação, que é uma teoria que realmente põe a vida das pessoas em risco. Ou também a homeopatia, que utilizam substâncias não comprovadas cientificamente para tratar de doenças. Mas mesmo com essas teorias sem sentido e fundamento, ainda dá pra tirar algo bom delas. E eu vou te explicar o porquê. Quando alguém fala sobre Terra plana, já vem na sua cabeça que o que essa pessoa tá falando não faz porra de sentido nenhum. Mas será mesmo que não faz? Como você sabe se a Terra não é plana mesmo? Ou também quando alguém fala que a lua dela tá em Leão e por isso que ela não pode ir lá no supermercado comprar alguma coisa. Isso definitivamente não faz nenhum sentido. Mas será mesmo que a lua dela não tem interferência nisso? E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Esse tipo de informação que você sabe que não tem lógica faz você querer argumentar nela e refutá-la. E com isso faz com que você vá atrás do porquê das coisas, do porquê a Terra não é plana, ou porquê os astros se movimentando de forma diferente não vão interferir na sua personalidade. Você acaba indo atrás do mínimo que seja pra poder argumentar e convencer a pessoa de que ela tá errada, de que isso realmente não existe. E assim, por menor que seja, você acaba tendo um contato com a comunidade científica, com a física, com a biologia, podendo se aprofundar cada vez mais nesses assuntos. Então meio que indiretamente, a própria pseudociência acaba te conectando com a verdadeira ciência. Indiretamente porque esse não é o real objetivo deles e eles estão um pouco se fudendo pra isso. O único objetivo pra eles é a desinformação. E além do efeito manada que eu já tinha dito antes, a própria comunidade científica não ajuda muito também nesse quesito. Eles meio que se afastam disso por considerarem que o assunto é extremamente banal e óbvio de que tá errado. E eu concordo em partes. Porém também existem pessoas extremamente influenciáveis e com uma carência científica. E eles precisam dos profissionais nessas horas. Eu recomendo você assistir o Flow Podcast do Sérgio Sacani. Ele fala um pouco sobre isso. O Sérgio Sacani, ele é o dono do Space Today, ele é um youtuber que divulga astronomia na plataforma. Ele comenta um pouco sobre isso, o quão muitos cientistas acabam se distanciando desses assuntos por terem coisas mais relevantes pra eles e também por soberba. Coisas mais relevantes eles realmente têm, isso é fato. Só que a soberba é por muitos se considerarem superiores intelectualmente ao padrão médio e principalmente por esse isolamento da parte deles, acabam criando essas pessoas que acreditam nessas teorias bizarras, que geralmente são embasadas na religião. A própria Terra plana, o fator religioso é extremamente presencial, o que é péssimo. Eu fico feliz que tenham youtubers como o Felipe Castanhari, que pra mim é o principal criador de conteúdo do YouTube brasileiro. O Space Today também, o Sérgio Sacani, onde divulga astronomia. O Pedro Loss, do Ciência Todo Dia. São ótimos youtubers que divulgam a ciência, que eu recomendo pra caralho, todos eles. E eu futuramente também vou fazer alguns vídeos sobre ciência, especificamente da física, que é mais a minha área. E eu sinceramente não aguento mais essa parada de terra plana ou de signo. E na próxima vez que você ver alguém falando sobre pseudociência, não acredite ou ignore. Refute-as. Então é isso, se você chegou até aqui, eu te entreti o vídeo inteiro. Mano, deu um trabalho do caralho fazer isso aqui. Eu tive que gravar esse vídeo 2 vezes, mano, porque o primeiro que eu fiz tinha um grilo o vídeo inteiro atrapalhando o áudio, tá ligado? Então se você quiser me ajudar e valorizar um pouco o trabalho que eu tive pra fazer isso, dá um like aí e se inscreve. É nóis.